O sol descia, feito brasa derretida, sobre a caatinga, quando Maria Bonita chegou no acampamento com os olhos queimados de lágrimas e o peito arfando de revolta. Lampião estava afiando o punhal na pedra, o rangido do metal ecoando entre as juremas secas como prece de morte. Ela nem esperou ele levantar a cabeça. Virgulino, eu vi uma coisa que nem o diabo faria com criança de Deus. O rei do cangaço parou de afiar a lâmina. Quando Maria falava daquele jeito, com a voz tremendo de raiva contida, era porque o mundo tinha virado pelo avesso. Ele ergueu os olhos claros, que brilhavam como estrelas geladas no rosto queimado de sol. Conta, meu bem. Na fazenda São Benedito, do coronel Teodósio Ferraz, um meninozinho, não tinha nem 10 anos, pedindo um prato de comida na porta da casa grande. Estava com a barriga inchada de fome, as costelas aparecendo por baixo da camisa rasgada. Lampião guardou o punhal devagar na bainha. Os outros cangaceiros foram se aproximando, sentindo que tempestade grande estava se formando. E aí? O coronel mandou segurar o menino. Disse que praga de pobre tinha que aprender a não incomodar gente de bem. E cortou a língua da criança com uma faca de açougue. O silêncio que desceu sobre o acampamento era mais pesado que chumbo. Até os bem-te-vis pararam de cantar. Corisco cuspiu no chão e resmungou uma blasfêmia. Luiz Pedro fez o sinal da cruz. Lampião ficou quieto, mas seus olhos foram escurecendo como o céu de tempestade. O menino morreu? Não! Tá vivo, mas não fala mais. A mãe dele, Dona Sebastiana, recolheu o filho e levou para casa, chorando que nem Madalena. O povo da vila tá com medo de falar, mas todos viram. Lampião se levantou devagar. Tinha uma maneira dele se erguer que fazia os outros homens recuarem, mesmo sendo do mesmo bando. Era como se o próprio sertão se levantasse para fazer justiça. Ninguém corta a língua de menino no meu território. A fazenda São Benedito se esparramava pela várzea como ferida aberta na terra seca. Casa grande de 2 andares, senzala grande demais pro tanto de trabalhador, currais vazios que um dia foram cheios de gado zebu. Coronel Teodósio Ferraz tinha herdado aquelas terras do pai, mas não herdara o jeito de lidar com gente pobre. Onde o velho dava farinha e rapadura para os que batiam na porta, o filho dava porrada e humilhação. Era homem pequeno de corpo, mas grande de maldade. Usava bigode encerado, colete de linho e botinas de verniz que brilhavam mesmo no pó da caatinga. Gostava de se sentir importante, de mandar e desmandar como se fosse rei de algum lugar. Mas rei de verdade era outro, e vinha vindo pelo caminho das pedras. Lampião passou 3 dias estudando a fazenda. Mandou Corisco se disfarçar de tropeiro e circular pela região, ouvindo conversas, contando quantos homens armados o coronel mantinha. Luiz Pedro foi até a vila de São Benedito fazer comércio e descobrir os horários, as rotinas, quem entrava e quem saía. Quantos cabras ele tem? Perguntou Lampião na reunião debaixo do umbuzeiro. 12 homens armados, respondeu Corisco, mas só 8 ficam na fazenda. Os outros 4 andam pela vila cobrando renda e fazendo maldade. Armas? Winchester, alguns Mausers velhos, garrucha e facão. Nada que preste muito. Lampião sorriu daquele jeito que gelava o sangue dos inimigos. 12 homens contra 23 cangaceiros era piada. Mas não ia ser morte rápida, não. Ia ser devagar, para cada um aprender que criança se respeita. E o menininho? Tá em casa com a mãe, não sai mais na rua. O povo diz que ele faz gestos com as mãos, tentando falar, mas não sai som nenhum. O punho de Lampião se fechou com força. Dona Sebastiana era mulher de fibra, dessas que o sertão forja na dureza e tempera na dor. Tinha perdido o marido na seca grande de 1915, criado 4 filhos sozinha, lavando roupa para os outros e vendendo beiju na feira. Benedito era o caçula, menino alegre que cantava o dia inteiro e ajudava a mãe carregando trouxas de roupa suja até o riacho. Agora ele não cantava mais.
Ficava sentado no canto da casa de taipa, mexendo os lábios sem som, fazendo gestos com as mãozinhas magras para tentar dizer alguma coisa. Os olhos dele tinham perdido o brilho. Era como se tivessem matado a criança por dentro, deixando só o corpinho vivo para sofrer. Meu filho, meu filhinho, ela murmurava, passando a mão na cabeça do menino. Que mal você fez para merecer isso? As outras mulheres da vila vinham visitar, traziam canja de galinha, farinha de mandioca, palavras de consolo, mas todas falavam baixo, olhando para a porta, com medo de que os capangas do coronel estivessem escutando. Ninguém falava em justiça, porque justiça era coisa que não existia para pobre. Mas Dona Sebastiana sabia de uma coisa que as outras não sabiam. Na noite anterior, quando voltava do poço com o pote d'água na cabeça, ela tinha visto vultos se movendo entre as catingueiras. Homens armados, com chapéu de couro e cartucheira no peito. Um deles tinha se aproximado dela devagar, sem fazer barulho. "A senhora é mãe do menino?" perguntou o homem na sombra. "Sou." Lampião mandou dizer que justiça vai ser feita. Ela quase deixou o pote cair. Lampião. O nome que fazia Coronel tremer e Pobre ter esperança. O rei do cangaço tinha ouvido falar do seu Benedito. "Quando?" "Amanhã de noite. A senhora mantenha o menino em casa e não saia para lugar nenhum." O cangaceiro sumiu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Coronel Teodósio estava jantando sozinho na sala de jantar da Casa Grande quando ouviu o primeiro tiro. O som ecoou pela várzea como trovão seco, fazendo os talheres tinirem contra o prato de porcelana. Ele ergueu a cabeça, mastigando devagar o pedaço de carne assada. "Que barulho foi esse?" gritou para o empregado. Ninguém respondeu. A casa tinha ficado quieta demais, daquele jeito que fica quando alguma desgraça grande está acontecendo. Teodósio limpou a boca no guardanapo de linho e se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, na escuridão da noite sem lua, ele viu clarões vermelhos cortando o breu. Mais tiros. Uma rajada inteira agora, vinda de todos os lados. "João! Zé Grande!" chamou pelos capangas. Silêncio. Foi então que ele entendeu. Os cabelos do seu pescoço se arrepiaram como espinho de mandacaru. Lampião. O nome mais temido do sertão estava ali, na porta da sua casa, vindo cobrar uma conta que ele nem sabia que tinha feito. Teodósio correu para o quarto, abriu a gaveta da cômoda e pegou o revólver Smith & Wesson, calibre 38, que tinha ganhado do sogro. As mãos tremiam tanto que ele quase deixou a arma cair. Nunca tinha matado homem nenhum na vida, só mandava os outros matarem. Agora ia ter que apertar o gatilho se quisesse ver o sol nascer. Uma voz gritou lá de fora, clara e fria como água de serra. "Teodósio Ferraz, saia daí que queremos conversar." O coronel reconheceu a voz na hora. Era ele mesmo, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o homem que fazia soldado da polícia chorar de medo. Estava ali na sua porta, chamando pelo nome. "Não fiz nada de errado!" gritou Teodósio da janela do quarto. Uma gargalhada ecoou pela noite. Era uma risada sem alegria, gelada como vento de inverno. "Cortar língua de menino não é errado não, Teodósio." Maria Bonita estava posicionada atrás do açude seco, com o rifle Winchester apoiado na pedra lisa. Dali, ela conseguia ver toda a frente da Casa Grande e os fundos da senzala. 3 homens já tinham tentado fugir correndo pelo terreiro, e os 3 estavam estirados no chão, com buracos fumegando no peito. Lampião não dava ordem para matar logo. Queria que fosse devagar, que cada tiro fosse pensado, que cada morte servisse de exemplo. Coronel que maltrata menino pobre tem que aprender na pele que justiça existe sim, só demora para chegar. "Corisco, quantos sobraram?" gritou Lampião. 5 dentro da casa, chefe. O coronel tá no quarto de cima, 2 na cozinha, 2 na sala da frente. E na senzala? Já era. Luiz Pedro e Zé Baiano deram conta. Lampião acenou para Maria Bonita, que entendeu na hora.
Ela mirou na janela do quarto onde estava o coronel e disparou. O vidro explodiu em 1000 pedaços e eles ouviram um grito de susto lá de dentro. Não tinha pegado nele, era só para mostrar que não tinha lugar para se esconder. Teodósio! Gritou Lampião de novo. Você cortou a língua de um menino de 10 anos porque ele pediu comida, agora vai pagar com a sua. Foi só uma lição, respondeu a voz trêmula lá de cima. O menino estava incomodando. Incomodando quem? Um menininho com fome incomoda? Lampião fez sinal para os cangaceiros. Era hora de apertar o cerco. Sabino e Mergulhão correram para os fundos da casa. Volta Seca e Candeeiro cercaram a lateral direita. Ele e Corisco iam pela frente mesmo, de peito aberto, mostrando que não tinham medo de nada nem de ninguém. A porta da casa grande era de madeira maciça, com aldrava de ferro. Lampião chutou uma vez e ela nem balançou. Chutou de novo, colocando toda a força das pernas que tinham caminhado léguas de sertão. A porta rachou ao meio e se abriu de par em par. Dentro da casa grande cheirava a cera de abelha, couro e medo. Os móveis eram de jacarandá legítimo. As paredes tinham papel de parede vindo da capital. E no chão havia tapete persa que devia ter custado mais que a casa de 10 famílias pobres. Lampião olhou tudo aquilo e sentiu a raiva crescer no peito como fogo ateado em palheiro seco. Na cozinha, 2 homens estavam encolhidos atrás do fogão a lenha. Um era Chico Bento, capanga velho, que já tinha matado 3 pessoas por ordem do coronel. O outro era José Pequeno, garoto de 16 anos que tinha começado a trabalhar na fazenda fazia pouco tempo. Quando viram Lampião aparecer na porta com o rifle na mão, os 2 levantaram os braços. "Não atira não, capitão!" gritou Chico Bento. "Eu nunca fiz mal para criança nenhuma." Lampião apontou o cano do rifle para o peito do homem. "Você estava lá quando seu patrão cortou a língua do menino?" "Tava, mas... fez alguma coisa para impedir?" Chico Bento abaixou a cabeça. Tinha medo do coronel, medo de perder o emprego, medo de ser expulso da fazenda sem ter para onde ir. Mas agora via que existia coisa pior que perder emprego. "Não fiz, então é culpado também." O tiro ecoou pela cozinha como trovão. Chico Bento caiu para trás, batendo a cabeça na quina do fogão. José Pequeno começou a chorar, tremendo que nem vara verde. "Capitão, eu sou novo, não sabia que ia acontecer aquilo. Se eu soubesse..." Lampião olhou para o garoto. Tinha a mesma idade que alguns dos cangaceiros mais novos do bando. Podia ser filho de qualquer sertanejo pobre, forçado a trabalhar para coronel malvado para não morrer de fome. "Quantos anos você tem, menino?" 16, seu Lampião." "Você riu quando viram o menino sangrando?" "Não, senhor, eu fiquei com dó, até chorei escondido depois." Lampião baixou o rifle. Às vezes, justiça também era saber perdoar quem merecia perdão. "Some daqui. Vai para outra cidade e arranja trabalho honesto." José Pequeno saiu correndo pela porta dos fundos como se o próprio diabo estivesse atrás dele. Lampião subiu a escada de madeira que levava ao 2º andar, pisando devagar, fazendo cada degrau gemer sob o peso das botas. Lá em cima havia 3 quartos. Em um deles estava Teodósio Ferraz, com o revólver na mão e a alma já encomendada a Deus. "Teodósio!" gritou Lampião do corredor. "Última chance de sair daí como homem." "Vou atirar!" respondeu a voz trêmula. "Tenho arma também." "Sei que tem, mas você sabe usar?" Silêncio. Na verdade, Teodósio nunca tinha disparado aquela arma contra pessoa nenhuma. Usava só para dar tiro para o alto nas festas e se mostrar valente diante dos agregados. Agora, com a mão suando frio, não conseguia nem segurar direito o cabo do revólver. Lampião chegou devagar na porta do quarto. Estava entreaberta e ele podia ver o coronel encostado na parede do fundo, apontando a arma com as 2 mãos trêmulas. Era homem pequeno mesmo, nem 1,70 m, magro como vara de pescar. Bigodinho aparado, roupa de linho amarrotada de suor, olhos esbugalhados de pavor.
Você é pai, Teodósio? A pergunta pegou o coronel de surpresa. Sou... Tenho 2 filhos. Se alguém cortasse a língua de um filho seu, o que você faria? Teodósio não respondeu, mas os olhos dele ficaram ainda mais arregalados. Pela primeira vez, estava entendendo a dimensão da maldade que tinha cometido. Não era só um menino pobre pedindo comida. Era filho de alguém, tinha mãe que chorava por ele, tinha direito de viver e falar como qualquer criança de Deus. Eu estava nervoso naquele dia. Tinha perdido muito gado na seca e descontou num menino inocente. Lampião empurrou a porta com o pé e entrou no quarto. O quarto do coronel tinha cama de casal com dossel, penteadeira de espelho, baú de couro e uma imagem de São José na parede. Teodósio estava encostado na parede dos fundos, ainda apontando o revólver. Mas Lampião via que as mãos dele tremiam tanto que nem conseguia mirar direito. Atira logo, disse Lampião parado na porta. Se você é homem mesmo, atira. Teodósio apertou o gatilho. O tiro saiu alto, acertando o teto e fazendo chover reboco. O barulho foi ensurdecedor dentro do quarto fechado. Lampião nem se mexeu. Errou, agora é minha vez. Mas em vez de atirar, Lampião botou o rifle no chão e tirou da cintura uma faca de ponta, daquelas que os cangaceiros usavam para cortar carne e descascar fruta. A lâmina brilhava à luz do lampião a querosene que iluminava o quarto. Que você vai fazer? Perguntou Teodósio, a voz saindo num fio. A mesma coisa que você fez com o menino. O coronel entendeu na hora. Largou o revólver no chão e levou as mãos à boca, protegendo a língua como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tentou correr para a janela, mas Lampião foi mais rápido. Agarrou ele pelo colarinho da camisa e jogou em cima da cama. Não, pelo amor de Deus, não. O menino também pediu pelo amor de Deus. Você escutou? Lampião segurou o queixo de Teodósio com uma mão e forçou a boca dele a abrir. O coronel se debatia que nem peixe fora d'água, mas era fraco demais para escapar do punho de ferro de quem tinha passado a vida toda lutando. Bota a língua para fora. Não vou fazer isso. Então eu corto tudo, língua e queixo junto. Teodósio chorava que nem criança, lágrimas e catarro escorrendo pelo rosto, molhando a barba bem feita. Sabia que não tinha escapatória. Ou fazia o que Lampião mandava, ou morria de qualquer jeito. Lentamente, tremendo de pavor, ele botou a língua para fora. Maria Bonita escutou o grito do coronel ecoar pela noite e soube que a justiça estava sendo feita. Era um berro de dor pura, daqueles que saem do fundo da alma quando o sofrimento é grande demais para aguentar. Ela não sentiu pena. Homem que faz maldade com criança não merece piedade de ninguém. Lá dentro da casa, Lampião limpou a faca na colcha da cama e a guardou de volta na bainha. Teodósio estava caído no chão, segurando a boca com as 2 mãos, o sangue escorrendo entre os dedos. Tentava falar, mas só saía um gorgolejo sem sentido. Agora ele sabia o que era ficar mudo. Isso é para você lembrar toda vez que ver uma criança pedindo comida, disse Lampião. E se eu souber que você fez maldade com mais alguém, volto aqui para terminar o serviço. O coronel acenou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas e terror. Lampião saiu do quarto e desceu a escada. Lá embaixo, os cangaceiros tinham terminado o trabalho. Dos 12 homens que protegiam a fazenda, 10 estavam mortos e 2 tinham fugido para o mato. Era hora de ir embora. Já acabou, chefe? Perguntou Corisco. Ainda não, tem mais uma coisa. Lampião saiu da casa grande e caminhou até a senzala onde os trabalhadores da fazenda moravam. Eram 8 famílias de agregados, gente que trabalhava de sol a sol em troca de casa e comida. Todos estavam escondidos dentro das casas de taipa, com medo de levar bala perdida. Saiam todos! Gritou Lampião. Ninguém vai fazer mal para vocês. Devagar, as portas foram se abrindo. Homens, mulheres e crianças saíram para fora, alguns tremendo de medo, outros curiosos para ver o famoso rei do cangaço de perto.
Lampião olhou para toda aquela gente pobre e simples, que vivia da bondade e da maldade dos patrões. O coronel Teodósio perdeu o direito de mandar nesta fazenda. A partir de hoje, vocês são os donos desta terra. Os agregados olharam uns para os outros sem entender direito. Como assim eles eram donos da fazenda? Gente pobre não era dona de nada, só da própria miséria e do suor do trabalho. Mas Lampião falava sério. Tirou da cartucheira um papel dobrado e entregou para Joaquim Vaqueiro, o mais velho do grupo. Este é o documento da fazenda. Estava na gaveta do coronel. Agora é de vocês. Joaquim pegou o papel com as mãos trêmulas. Não sabia ler, mas reconheceu o selo oficial e a assinatura bonita lá embaixo. Era a escritura mesmo. O documento que dizia que a Fazenda São Benedito pertencia ao coronel Teodósio Ferraz e seus herdeiros. Mas, seu Lampião, a gente não sabe tomar conta de fazenda grande. Aprende. Vocês conhecem a terra, sabem plantar, sabem lidar com gado. O que não sabiam era mandar em vocês mesmos. Uma das mulheres, Dona Chica, se aproximou de Lampião. Era velha, cabelos brancos amarrados num coque, mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Tinha conhecido o pai do coronel, homem bom que tratava os agregados como gente. E se os herdeiros do coronel vierem reclamar a terra? Lampião sorriu daquele jeito que fazia os inimigos tremer. Diz que foi Lampião quem deu a fazenda para vocês. Se eles quiserem reclamar, que venham falar comigo. A mulher fez o sinal da cruz. Sabia que nenhum herdeiro do coronel ia ter coragem de desafiar o rei do cangaço. Pela primeira vez na vida, ela e os outros agregados eram donos de alguma coisa. Tem mais uma coisa, disse Lampião. Quero que vocês procurem Dona Sebastiana, mãe do menino Benedito. Deem uma parte desta terra para ela, um pedaço bom para plantar, e cuidem do menino como se fosse filho de vocês. Todos acenaram com a cabeça. A história do menino sem língua tinha corrido toda a região. Era justo que a mãe dele tivesse um pedaço de terra para chamar de seu. Quando o sol nasceu naquela manhã, a fazenda São Benedito tinha mudado de dono. Coronel Teodósio estava trancado no quarto, lambendo as feridas e planejando fugir para a capital assim que tivesse força para andar. Os agregados estavam reunidos no terreiro, ainda sem acreditar que eram proprietários daquela terra que tinham trabalhado a vida inteira como empregados. Lampião e seu bando já tinham partido antes da madrugada, sumindo na caatinga como fantasmas que voltam para o mundo dos mortos depois de cumprir sua missão. Mas antes de ir embora, o rei do cangaço fez questão de passar na casa de Dona Sebastiana. A mulher estava acordada, esperando. Tinha passado a noite inteira rezando o terço e pedindo a Deus que protegesse aqueles homens que tinham vindo fazer justiça pelo seu filho. Benedito dormia na rede, a boquinha entreaberta, as mãozinhas fechadas, como se estivesse segurando alguma coisa preciosa. Dona Sebastiana, disse Lampião, tirando o chapéu de couro da cabeça. A justiça foi feita. A mulher olhou para ele com os olhos marejados. Era um homem jovem ainda. Devia ter uns 30 anos, mas o rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento o fazia parecer mais velho. Tinha uma cicatriz na testa e outra no queixo, marcas das batalhas que tinha enfrentado pelo sertão afora. Muito obrigada, seu Lampião, mas o senhor não precisava fazer isso por nós. Precisava sim. Criança é sagrada. Quem machuca a criança machuca o futuro do mundo. Ele tirou do bolso uma carteira de couro e contou 20 moedas de ouro na palma da mão. Isso aqui é para a senhora, para cuidar do menino e dar uma vida boa para ele. Dona Sebastiana quis recusar, mas Lampião não deixou. Fechou a mão dela por cima das moedas e apertou com carinho. O menino vai ficar bom. Vai. Ele não vai falar mais, mas vai crescer forte e inteligente. E quando crescer, vai lembrar que teve gente que lutou por ele quando ele não podia lutar por si mesmo. A notícia da vingança de Lampião
Correu o sertão como fogo em palha seca. De vila em vila, de feira em feira, de casa em casa, o povo contava e reconrava a história do menino que teve a língua cortada e do rei do cangaço que fez justiça com as próprias mãos. Na cidade de Serra Talhada, o delegado Zé Miranda recebeu um telegrama do governo do estado mandando prender Lampião por invasão de propriedade e tentativa de homicídio contra o coronel Teodósio. Ele leu o telegrama 2 vezes, jogou no lixo e fingiu que nunca tinha chegado. Conhecia a história do menino Benedito e sabia que qualquer pai de família faria a mesma coisa que Lampião fez. Em Nazaré da Mata, o padre Antônio subiu no púlpito e pregou sobre justiça divina e justiça humana. Disse que Deus às vezes usa instrumentos imperfeitos para fazer sua vontade na terra e que nem todo bandido é bandido de verdade. A igreja ficou lotada e muita gente saiu dali pensando diferente sobre Lampião. Mas foi na Feira de Souza que a história ganhou força de lenda. Um cantador cego, chamado Zé da Viola, compôs um cordel sobre o caso e começou a recitar na praça. A multidão se aglomerou ao redor dele, ouvindo cada verso com atenção religiosa. No sertão da Paraíba, aconteceu uma história que merece estar na memória de quem tem coração. Um coronel desalmado fez maldade sem razão, cortou língua de menino que pedia só feijão. As mulheres choravam, os homens cerravam os punhos, as crianças escutavam em silêncio. Quando Zé da Viola chegou na parte em que Lampião aparecia para fazer justiça, a multidão gritou, viva, como se estivesse num comício político. O cordel foi copiado, recopiado, decorado e espalhado por todo o Nordeste. Em pouco tempo não havia casa de pobre que não conhecesse a história do menino Benedito e da vingança do rei do cangaço. 3 meses depois do acontecido, um jornalista do Diário de Pernambuco chegou à região para investigar a história que tinha virado lenda. Chamava-se Dr. Aurélio Nascimento, homem da capital, de óculos e roupa de linho branco, que acreditava mais em fatos do que em histórias de cordel. Primeiro ele foi à fazenda São Benedito. Encontrou os antigos agregados trabalhando a terra como se sempre tivessem sido donos dela. Joaquim Vaqueiro, agora transformado em administrador-geral, o recebeu no terreiro com educação, mas sem muita conversa. É verdade que Lampião esteve aqui? Esteve. E matou 10 homens. Matou os que mereciam morrer. Onde está o coronel Teodósio? Foi embora para Recife. Disse que nunca mais voltava. Doutor, Aurélio anotou tudo no caderninho, mas queria ver com os próprios olhos o menino que tinha motivado toda aquela violência. Joaquim o levou até a casa nova que Dona Sebastiana tinha construído no melhor pedaço da fazenda, perto do açude e longe das lembranças ruins. Benedito estava brincando no quintal com um graveto, desenhando figuras na areia. Quando viu o homem estranho, correu para dentro de casa e se escondeu atrás da saia da mãe. Doutor, Aurélio percebeu que o menino tinha engordado. Estava com roupas novas e sapatos nos pés. Parecia uma criança normal, se não fosse pelo fato de não falar. Dona Sebastiana, posso fazer algumas perguntas? A mulher o convidou para entrar. A casa era simples, mas tinha móveis novos, panelas de ferro, saco de farinha cheio e um baú com roupas dobradas. Era o primeiro lar próspero que ela tinha tido na vida. É verdade que seu filho teve a língua cortada pelo coronel? É verdade. E Lampião veio pessoalmente fazer vingança? Veio, com mais de 20 homens armados. Dr. Aurélio olhou para o menino que estava espiando ele por trás da porta. Posso ver? Benedito balançou a cabeça que não. Dr. Aurélio passou 1 semana na região, coletando depoimentos, anotando detalhes, tentando separar os fatos da fantasia que sempre cresce em volta das histórias de Lampião. Conversou com o padre da vila, com o comerciante da venda, com as mulheres que lavavam roupa no riacho. Todos contavam a mesma versão: coronel cruel, menino mutilado, vingança do cangaço, justiça feita.
Mas foi quando encontrou José Pequeno, o jovem que tinha escapado da chacina, que Dr. Aurélio conseguiu os detalhes que procurava. O rapaz estava trabalhando numa fazenda de algodão a 2 léguas de distância, usando nome falso e evitando falar do passado. Custou 3 dias para o jornalista convencê-lo a contar a verdade. "Eu vi tudo", disse José, as mãos tremendo enquanto enrolava o cigarro de palha. O coronel estava bebendo cachaça desde cedo. Quando o menininho chegou pedindo comida, ele ficou possesso. Disse que pobre tinha que morrer de fome mesmo, que era a praga da terra. E aí? Mandou Chico Bento e Zé Grande segurarem o menino. Pegou a faca de açougue que a gente usava para cortar carne e... Deus me perdoe, eu não consegui impedir. Dr. Aurélio anotou cada palavra. Pela primeira vez, estava ouvindo o relato de uma testemunha ocular. Alguém que tinha presenciado o crime que motivou toda aquela violência. Como foi a chegada de Lampião? Chegaram de noite, sem fazer barulho. Só percebi quando começaram os tiros. Em meia hora tinham matado todos os capangas. O coronel tentou se esconder, mas não adiantou. É verdade que Lampião cortou a língua dele também? José Pequeno fez o sinal da cruz. É verdade. Ouvi o grito do coronel lá do quarto. Foi um berro que gelou meu sangue. O jornalista fechou o caderninho. Tinha material suficiente para escrever a matéria, mas sabia que nunca ia publicar a história completa. Não porque duvidasse da veracidade dos fatos, mas porque sabia que certas verdades eram grandes demais para caber num jornal. Quando o Dr. Aurélio voltou para o Recife, escreveu uma matéria pequena sobre conflitos rurais no interior da Paraíba, sem mencionar nomes nem detalhes. Mas guardou no baú de casa um manuscrito completo com toda a história, pensando que talvez um dia alguém quisesse conhecer a verdade sobre aqueles tempos. Enquanto isso, no sertão, a vida seguia seu curso. Benedito crescia forte e saudável na fazenda que agora era da sua mãe. Aprendeu a ler e escrever com o professor da vila, que vinha 2 vezes por semana dar aula para as crianças dos agregados. Não falava, mas se comunicava por gestos e pela escrita, e todos entendiam perfeitamente o que ele queria dizer. Dona Sebastiana se casou com Joaquim Vaqueiro, homem bom que tratava Benedito como filho legítimo. Juntos, eles transformaram a Fazenda São Benedito numa das mais prósperas da região, tratando bem os trabalhadores e dividindo os lucros com justiça. Era como se a maldade do antigo coronel tivesse sido substituída pela bondade da nova administração. Lampião continuou suas andanças pelo sertão, mas sempre que passava por aqueles lados, mandava alguém se informar sobre o menino. Nunca mais apareceu pessoalmente na fazenda, porque sabia que sua presença poderia trazer problemas para a família. Mas deixava recados e às vezes enviava presentes, um cavalo novo, sementes de algodão, ferramentas para trabalhar a terra. Uma vez por ano, no dia do aniversário de Benedito, chegava um emissário do cangaço trazendo uma carta escrita pela própria mão de Lampião. Dona Sebastiana lia em voz alta para toda a família. Benedito, meu afilhado de consideração, espero que estejas crescendo forte e inteligente. Nunca esqueças que és protegido pelo rei do cangaço e que qualquer pessoa que te fizer mal terá que se entender comigo. Tua madrinha Maria Bonita manda beijinhos e diz que reza por ti todas as noites. Com todo carinho, teu padrinho Lampião. O menino guardava essas cartas como tesouros, e quando aprendeu a escrever, começou a responder, contando sobre a vida na fazenda e os planos para o futuro. Os anos passaram como água de rio, e a história do menino Benedito foi se misturando com as outras lendas de Lampião, mas na região onde tudo aconteceu, ninguém esquecia. Os filhos dos antigos agregados cresceram ouvindo o relato de como tinham se tornado proprietários da terra e juravam defender aquela herança com a vida. Em 1925, quando Benedito completou 15 anos, chegou à fazenda um grupo de homens armados, dizendo que representavam os herdeiros do coronel Teodósio. O velho tinha morrido no Recife.
tuberculoso e alcoólatra. E os filhos dele queriam reaver a propriedade. Vinham com documentos falsificados e ameaças de violência. Joaquim Vaqueiro os recebeu no terreiro, cercado por todos os homens da fazenda. Eram 40 trabalhadores contra 8 pistoleiros, mas ele sabia que aquilo podia virar banho de sangue. Esta fazenda foi dada para nós pelo próprio Lampião, disse Joaquim, mostrando a escritura original. Se vocês querem discutir a posse, vão falar com ele. O líder dos pistoleiros, um homem gordo de bigode ruivo, deu uma gargalhada. Lampião morreu. Soldado matou ele e todo o bando no Ceará. Morreu nada. Semana passada ainda mandou carta para o menino Benedito. Era mentira, mas Joaquim sabia que a fama de Lampião era mais forte que qualquer pistoleiro. O homem gordo ficou em dúvida, porque realmente corriam boatos contraditórios sobre o destino do rei do cangaço. Mesmo se ele estiver vivo, não vai poder proteger vocês para sempre. Foi então que Benedito apareceu no terreiro. Tinha virado um rapaz alto e forte, com os músculos definidos pelo trabalho na roça e o olhar determinado de quem sabia defender o que era seu. Não podia falar, mas escreveu uma mensagem numa folha de papel e entregou para Joaquim ler em voz alta. Esta terra foi regada com o sangue da minha língua. Qualquer um que quiser tomar ela vai ter que passar por cima do meu corpo. Os pistoleiros entreolharam-se. Não tinham vindo ali para enfrentar 40 homens dispostos a morrer pela terra. Vieram para intimidar meia dúzia de agregados assustados, mas encontraram uma comunidade unida e preparada para a luta. O homem gordo decidiu tentar pela diplomacia. Escutem aqui, pessoal, nós não viemos para fazer mal para ninguém. Só queremos um acordo justo. Os herdeiros do coronel estão dispostos a dividir a fazenda meio a meio. Vocês ficam com a metade mais pobre, nós ficamos com a metade boa. Joaquim cuspiu no chão. Não dividimos nada. Esta terra é nossa por direito de justiça. Direito de justiça não existe na lei. Existe na lei de Lampião. Benedito fez um gesto para Joaquim se aproximar e sussurrou alguma coisa no ouvido do padrasto. O homem sorriu e acenou com a cabeça. Depois caminhou até a casa e voltou com uma espingarda de 2 canos. O menino mandou avisar que, se vocês não saírem daqui em 10 minutos, ele vai fazer a mesma coisa que o padrinho dele fez com o pai de vocês. Os pistoleiros conheciam a história. Sabiam que aquele menino mudo tinha sido o estopim da maior vingança da carreira de Lampião. E sabiam também que filho de coronel malvado não inspirava simpatia em homem nenhum do sertão. Vocês vão se arrepender, disse o homem gordo montando no cavalo. A gente já se arrependeu, respondeu Joaquim. Se arrependeu de não ter queimado a casa grande no dia que vocês foram embora. O grupo partiu levantando poeira. Mas todos sabiam que ia voltar. Gente gananciosa não desiste fácil de terra boa. Joaquim mandou avisar os fazendeiros vizinhos que eram amigos e em 2 dias tinha 20 homens armados acampados na fazenda, prontos para ajudar na defesa. Dona Sebastiana preparou comida para todo mundo e organizou as munições. Benedito afinou as facas e limpou as espingardas. Toda a fazenda São Benedito se transformou numa fortaleza, igual àquelas que os coronéis antigos construíam para se defender dos inimigos. Mas a guerra não veio do lado que eles esperavam. Na madrugada do 3º dia, quando todos dormiam sob as estrelas do terreiro, Benedito acordou com um cheiro estranho no ar. Era cheiro de queimado, mas não era lenha de fogueira. Era cheiro de palha seca pegando fogo. Ele se levantou devagar e olhou na direção dos pastos. Uma língua de fogo corria pela cerca do lado leste, consumindo a madeira seca e se espalhando pela pastagem. Os pistoleiros tinham voltado de madrugada para incendiar a fazenda. Era uma tática covarde, mas eficiente. Se não podiam tomar a terra pela força, iam destruí-la para que ninguém mais pudesse usar. Benedito correu pelo terreiro acordando os homens. Em poucos minutos todo mundo estava de pé, pegando baldes, correndo para o açude, organizando uma corrente humana para levar água até o incêndio.
mas o fogo se espalhava mais rápido do que conseguiam combater. "Não adianta!" gritou Joaquim, o rosto coberto de fuligem. "O vento tá jogando as brasas longe demais." Foi então que se ouviu o tropel de cavalos vindo pela estrada. Todos pensaram que eram os pistoleiros voltando para terminar o serviço e pegaram as armas. Mas quando os cavaleiros chegaram mais perto, puderam ver que era outra coisa. Eram 12 homens, todos vestidos de couro, com chapéu de abas largas e cartucheira no peito. Na frente vinha um homem alto, de barba bem feita e olhar de quem estava acostumado a mandar. Não era Lampião. Era mais velho e tinha cicatrizes diferentes, mas usava as mesmas roupas e tinha a mesma autoridade. "Quem é o responsável por esta fazenda?" gritou o homem. "Sou eu", respondeu Joaquim. "Sou Corisco, lugartenente de Lampião. Viemos ajudar." O coração de Benedito disparou no peito. Corisco, o diabo loiro, braço direito do rei do cangaço. Tinha vindo pessoalmente defender a fazenda que Lampião considerava sagrada. "Como souberam do incêndio?" "Temos espiões em todo lugar. Quando os filhos do coronel contrataram pistoleiros, já sabíamos." Corisco fez um gesto para o bando. Metade dos homens desceu dos cavalos e foi ajudar no combate às chamas. A outra metade partiu na direção de onde tinha vindo o fogo, seguindo as pegadas dos incendiários. O combate ao incêndio durou até o amanhecer. Conseguiram salvar a casa grande, a senzala e os currais, mas perderam quase metade da pastagem e todo o plantio de algodão. Era um prejuízo grande, mas podia ter sido pior. Se os cangaceiros não tivessem chegado na hora certa, a fazenda inteira teria virado cinza. Quando o sol nasceu, Corisco e seus homens voltaram do mato trazendo 4 prisioneiros amarrados como bois no matadouro. Eram os pistoleiros que tinham ateado fogo na cerca, capturados antes que pudessem fugir para longe. "Onde estão os outros 4? Perguntou Joaquim. "No inferno", respondeu Corisco, limpando o punhal na manga da camisa. Benedito se aproximou dos prisioneiros. Reconheceu o homem gordo de bigode ruivo, que agora tremia de medo e não falava mais grosso. Os outros 3 eram capangas comuns, gente que matava por dinheiro e não tinha amor próprio. Corisco chamou todos os moradores da fazenda para se reunirem no terreiro. Queria que vissem o que acontecia com quem mexia com propriedade protegida por Lampião. "Estes homens vieram aqui queimar a casa de vocês", disse ele, apontando para os prisioneiros. "Vieram destruir o trabalho de anos, deixar mulher e criança sem ter onde morar. Que vocês acham que merece acontecer com eles?" "A mesma coisa que fizeram conosco", gritou uma das mulheres. "Queimar eles também", disse outro. Mas Benedito fez um gesto pedindo silêncio. Escreveu alguma coisa numa folha de papel e entregou para Corisco ler. "O menino diz que não quer vingança, quer justiça." Corisco sorriu. Era a mesma diferença que Lampião sempre fazia. Vingança era ódio, justiça era equilíbrio. "Então vamos fazer assim. Vocês vão reconstruir tudo que destruíram. Vão trabalhar de graça nesta fazenda até pagarem todo o prejuízo. E se tentarem fugir ou fazer mais maldade, aí sim vamos fazer com vocês o que fizemos com os companheiros de vocês." Os prisioneiros acenaram com a cabeça, aliviados por não serem executados na hora. Trabalhar como escravos era melhor que morrer. Corisco passou 3 dias na fazenda, organizando a segurança e conversando com Benedito sobre o padrinho que o menino nunca tinha visto pessoalmente. O diabo loiro era diferente de como as histórias contavam. Era mais calmo, mais pensativo, menos violento que a fama fazia crer. "Lampião fala de você toda vez que a gente acampa", disse Corisco, sentado na varanda da casa grande. "Diz que você é o filho que ele nunca teve." Benedito escreveu uma resposta e mostrou para o cangaceiro. "Ele é o pai que Deus me deu depois que perdi o meu. Você quer conhecer ele pessoalmente?" O menino balançou a cabeça que sim, os olhos brilhando de emoção. "Um dia, quando as coisas estiverem mais calmas,
A gente dá um jeito de vocês se encontrarem, mas por enquanto é perigoso. Tem muito soldado atrás da gente. Na manhã do quarto dia, Corisco se preparou para partir. Antes de montar no cavalo, chamou Benedito para uma conversa particular. Menino, você já tem 15 anos. Tá na idade de decidir que rumo quer dar para a vida. Se quiser vir com a gente, pode vir. Lampião ia ficar feliz. Benedito ficou pensativo. A vida do cangaço sempre o fascinou, mas sabia que a mãe ficaria destroçada se ele saísse de casa. E, além do mais, tinha uma missão ali na fazenda. Provar que terra nas mãos do pobre podia render mais que nas mãos do rico. Escreveu a resposta numa folha de papel. Meu lugar é aqui, cuidando da terra que meu padrinho me deu, mas se ele precisar de mim, é só mandar avisar. Corisco apertou a mão do rapaz com força. Lampião vai ficar orgulhoso quando souber disso. Você escolheu ser guerreiro do trabalho em vez de guerreiro da arma. O bando partiu, levantando poeira na estrada, deixando para trás uma fazenda mais segura e uma família mais unida. Os 4 pistoleiros prisioneiros começaram no mesmo dia a trabalhar na reconstrução dos estragos que tinham causado. Em 6 meses, a fazenda São Benedito estava mais bonita do que nunca. 3 anos depois do incêndio, chegaram à fazenda notícias que gelaram o sangue de todos que conheciam a história de Benedito. Lampião tinha sido morto numa emboscada em Angicos, junto com Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. As cabeças tinham sido cortadas e expostas na Praça de Piranhas como troféu da polícia. Dona Sebastiana chorou, como se tivesse perdido um irmão. Joaquim Vaqueiro ficou 3 dias sem falar palavra. Benedito se trancou no quarto e não saiu para trabalhar na roça. Era como se uma parte do sertão tivesse morrido junto com o rei do cangaço. Mas a vida não para por causa da morte de ninguém, por maior que seja. A fazenda continuou produzindo. Os trabalhadores continuaram plantando e colhendo. As crianças continuaram nascendo e crescendo. O legado de Lampião não estava só nas histórias que se contavam, mas na terra que tinha libertado das mãos dos coronéis malvados. Benedito, agora um homem de 18 anos, assumiu naturalmente a liderança da fazenda. Não precisava falar para se fazer obedecer. Tinha o respeito de todos pela história que carregava e pela sabedoria que demonstrava nas decisões. Quando apontava para um lado, todos olhavam. Quando balançava a cabeça, todos entendiam. Foi ele quem teve a ideia de criar uma escola na fazenda para ensinar as crianças da região. Convenceu o professor da vila a se mudar para lá, oferecendo casa e salário melhor do que ganhava, dando aulas particulares para os filhos dos comerciantes. Em pouco tempo, a escola da fazenda São Benedito era a melhor de toda a região. Por que você quer tanto que as crianças aprendam a ler? Perguntou Dona Sebastiana um dia. Benedito escreveu a resposta numa folha de papel. Porque quem sabe ler não precisa cortar língua de ninguém para se sentir importante. A mãe entendeu na hora. O filho estava construindo um mundo onde a violência não seria mais necessária, onde os conflitos seriam resolvidos pela conversa e não pela bala. O país mudava com a Revolução de Getúlio Vargas, e o sertão também mudava junto. Chegaram estradas de ferro, telégrafos, jornais da capital. O mundo estava ficando menor e as notícias corriam mais rápido. Mas na fazenda São Benedito, a vida continuava seguindo os ritmos antigos. Plantio na época das chuvas, colheita no tempo certo, descanso quando o corpo pedia. Benedito se casou com Clara, filha de um dos antigos agregados, moça bonita e inteligente que tinha aprendido a entender a linguagem de gestos do marido como se fosse sua própria língua. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Virgulino, em homenagem ao padrinho, Sebastião, em homenagem ao avô que nunca conheceu, e Maria, em homenagem à madrinha Maria Bonita. As crianças cresceram ouvindo a história do pai, de como tinha perdido a língua e ganhado uma fazenda, de como Lampião tinha feito justiça e mudado o destino de uma família inteira. Mas não cresceram com ódio no coração.
Benedito fazia questão de ensinar que vingança gera vingança, mas justiça gera paz. Um dia, uma comitiva do governo do estado chegou à fazenda para fazer um levantamento das propriedades rurais da região. Queriam saber quem eram os donos, como tinham adquirido a terra, se os documentos estavam em ordem. Era uma fiscalização que deixou muita gente nervosa, porque nem todo mundo tinha papel passado em cartório. O chefe da comitiva era um homem jovem, de óculos e roupa da cidade, que anotava tudo num caderninho oficial. Quando chegou na fazenda São Benedito, pediu para falar com o proprietário. "Sou eu", disse Joaquim Vaqueiro, já velho e curvado pelos anos de trabalho. "O senhor tem a escritura da propriedade?" "Tenho." Joaquim foi buscar o documento que Lampião tinha tirado da gaveta do coronel Teodósio tantos anos antes. O papel estava amarelado pelo tempo, mas a assinatura e o selo continuavam legíveis. "Este documento é de 1923, disse o funcionário. "Como o senhor adquiriu a propriedade?" Foi então que Benedito se aproximou e entregou uma folha de papel para o homem ler. O funcionário leu a folha de papel que Benedito tinha entregue e ficou em silêncio por um longo tempo. Estava escrita toda a história. O menino que pediu comida, a crueldade do coronel, a vingança de Lampião, a doação da fazenda para os agregados. Era um relato detalhado, escrito com letra caprichada, que não deixava dúvida sobre a veracidade dos fatos. "Isso é uma história inacreditável", disse o funcionário. "Mas é verdadeira", respondeu Joaquim. "Vocês têm testemunhas?" "Todo mundo na região sabe o que aconteceu. O senhor pode perguntar para qualquer pessoa." O homem da cidade ficou numa situação difícil. Do ponto de vista legal, a fazenda ainda pertencia aos herdeiros do coronel Teodósio. Do ponto de vista da justiça, pertencia àquela gente que tinha sido maltratada pelo coronel e libertada por Lampião. Do ponto de vista prático, aquelas pessoas tinham trabalhado a terra por mais de 10 anos e a tinham transformado numa das propriedades mais prósperas da região. "Eu vou ter que levar este caso para os meus superiores", disse ele. "Mas posso adiantar que vai ser difícil tirar vocês daqui. A terra está sendo bem cuidada, vocês têm o apoio da comunidade e a história de vocês é conhecida em todo o estado." Benedito escreveu outra mensagem e entregou para o funcionário. "Não queremos favor de ninguém. Queremos justiça. Esta terra foi regada com sangue inocente e deve ficar nas mãos de quem sabe honrar esse sacrifício." O homem dobrou o papel e guardou no bolso. "Vou incluir suas palavras no meu relatório." 3 meses depois chegou um documento oficial do governo do estado reconhecendo a legitimidade da posse da fazenda São Benedito pelos antigos agregados. Era a primeira vez na história do sertão que uma propriedade passava legalmente das mãos de um coronel para as mãos dos trabalhadores rurais. A notícia correu toda a região e serviu de exemplo para outras comunidades que lutavam por terra. Alguns chamaram de Revolução Silenciosa, outros disseram que era o espírito de Lampião ainda fazendo justiça do além. 25 anos depois de perder a língua, Benedito era um homem respeitado em toda a região. A fazenda São Benedito era próspera. A escola que ele tinha criado formava professores para outras vilas. E sua família tinha se multiplicado com netos que corriam pelo terreiro onde um dia correu o sangue da vingança. Mas a vida no sertão continuava dura, e às vezes a seca vinha castigar rico e pobre do mesmo jeito. Em 1935, uma das piores secas da história atingiu o Nordeste. Os rios secaram, o gado morreu, as plantações viraram pó. Foi uma tragédia que fez muita gente abandonar a terra e partir para São Paulo em busca de trabalho nas fábricas. Na fazenda São Benedito, a situação também ficou difícil. O açude baixou tanto que parecia uma cratera na terra, as pastagens ficaram amareladas, o milho não nasceu. Benedito reuniu todos os moradores da fazenda para uma conversa difícil.
Ele escreveu num papel grande, para todo mundo ler. A seca veio para testar nossa união. Se ficarmos juntos, vamos superar. Se cada um pensar só em si mesmo, vamos todos perder. Joaquim Vaqueiro, agora com mais de 70 anos, leu o recado em voz alta para quem não sabia ler. Depois levantou o braço ossudo e disse: Benedito tem razão. Esta terra já passou por coisa pior. Já teve sangue derramado aqui, já teve fogo destruindo tudo, mas nós sempre conseguimos reconstruir. Foi decidido que ninguém sairia da fazenda. Iam racionar a comida, dividir a água do pouco que sobrava no açude, cavar mais poços, resistir até as chuvas voltarem. Os que tinham mais ajudariam os que tinham menos. Era uma sociedade que funcionava na base da solidariedade, não na base do lucro. Durante os meses mais difíceis da seca, Benedito abriu os celeiros da fazenda e distribuiu todo o milho e feijão armazenados para os moradores das vilas vizinhas. Dona Clara protestou, dizendo que eles também precisavam guardar comida para a família. Benedito escreveu a resposta: se nossos vizinhos morrerem de fome, de que adianta nós estarmos alimentados? A solidariedade de Benedito durante a seca de 1935 se espalhou pela região como exemplo de liderança cristã. Pessoas vinham de longe para conhecer o homem que não falava, mas que seus atos falavam por ele. Vinham pedindo conselho, ajuda, orientação para resolver conflitos de terra e família. Um dia, chegou à fazenda um grupo de jornalistas do Rio de Janeiro, enviados por uma revista nacional para fazer uma matéria sobre os novos líderes do sertão. Queriam entrevistar Benedito, fotografar a fazenda, contar a história dele para o Brasil inteiro. Benedito aceitou receber os jornalistas, mas fez questão de deixar claro que não falaria só da própria história. Queria falar da história de toda aquela gente que tinha construído uma vida nova em cima das cinzas da violência antiga. O jornalista principal, Dr. Roberto Carvalho, era homem experiente que já tinha entrevistado políticos, artistas e escritores famosos, mas nunca tinha conversado com alguém que se comunicasse só pela escrita. Era uma experiência nova que exigia paciência e atenção. Como o senhor vê o futuro do sertão? Foi a primeira pergunta. Benedito escreveu: o sertão vai deixar de ser terra de coronel para ser terra de trabalhador. Vai deixar de ser lugar de vingança para ser lugar de justiça. O senhor acha que a violência do cangaço foi necessária? A violência nunca é necessária, mas às vezes é inevitável. Lampião fez o que tinha que fazer porque não existia outro jeito de fazer justiça naquele tempo. E hoje existe? Hoje existe a lei, existe o governo, existe a escola, mas ainda falta muito para chegar justiça de verdade no sertão. Dr. Roberto anotou cada resposta com atenção. Percebia que estava diante de um pensador original, alguém que tinha desenvolvido uma filosofia própria baseada na experiência de vida. Qual é a principal lição que o senhor tirou de tudo que passou? Benedito ficou um tempo pensando, antes de escrever a resposta, que a maior vingança contra a maldade é fazer o bem. A reportagem sobre Benedito saiu na revista O Cruzeiro em dezembro de 1935, com o título O Homem que Venceu o Silêncio. Tinha fotos da fazenda, retratos da família e uma narrativa emocionante sobre como um menino mutilado tinha se tornado líder de uma comunidade próspera. A matéria repercutiu em todo o Brasil. Chegaram cartas de leitores de São Paulo, Rio de Janeiro, até de outros países. Pessoas oferecendo ajuda, pedindo conselhos, querendo conhecer pessoalmente o homem que tinha transformado tragédia em esperança. Mas a repercussão mais importante veio do próprio sertão. Outras comunidades rurais começaram a se organizar, seguindo o exemplo da fazenda São Benedito. Criaram escolas comunitárias, cooperativas de trabalho, sistemas de ajuda mútua durante as secas. Era um movimento silencioso, mas profundo, que mudava a estrutura social da região. Benedito recebia essas notícias com alegria, mas sem vaidade.
Sabia que não era herói de ninguém, apenas um homem que tinha aprendido a transformar dor em força. Continuava trabalhando na roça, cuidando da família, ajudando os vizinhos, como sempre tinha feito. Em 1936, chegou à fazenda uma comitiva oficial do governo federal. Vinham oferecer a Benedito o cargo de prefeito da região, com salário alto e casa na cidade. Era um reconhecimento do trabalho social que ele desenvolvia, uma oportunidade de ampliar sua influência. Benedito ouviu a proposta com atenção, mas não demorou para dar a resposta. Escreveu numa folha de papel: "Meu lugar é aqui, cuidando desta terra que foi conquistada com sangue. Não troco o sertão por cargo nenhum." Os funcionários voltaram para a capital de mãos vazias, mas levaram na bagagem uma lição sobre liderança verdadeira. Contaram para os superiores que tinham encontrado no sertão um homem que preferia servir a mandar, que escolhia o trabalho em vez do poder. A Fazenda São Benedito completava 15 anos sob a administração dos antigos agregados. Era uma data que merecia comemoração, e Benedito organizou uma festa grande para toda a região. Veio gente de 10 vilas diferentes, trazendo sanfona, zabumba, rabeca e muita disposição para dançar a noite inteira. Durante a festa, um dos convidados se aproximou de Benedito. Era um homem de meia idade, bem vestido, com ares de quem tinha estudado na capital. Apresentou-se como o Dr. Teodósio Ferraz Júnior, filho do antigo dono da fazenda. Benedito sentiu o sangue gelar nas veias. Era o filho do coronel que tinha cortado sua língua, o herdeiro do homem que Lampião tinha punido tantos anos atrás. O que estaria fazendo ali? Teria vindo reclamar a propriedade? Vingar o pai? "Posso conversar com o senhor?" perguntou o homem. Benedito acenou que sim, e os dois se afastaram da multidão, caminhando até a varanda da casa grande. Ali, onde um dia o coronel tinha jantado sozinho antes de receber a visita do cangaço, os dois homens se sentaram frente a frente. "Sei quem o senhor é", disse Dr. Teodósio Júnior, "e sei o que meu pai fez com o senhor quando era criança." Benedito ficou em silêncio, esperando. "Vim aqui para pedir perdão em nome da minha família. Meu pai era um homem doente, alcoólatra, que descontava as frustrações nos mais fracos. O que ele fez com o senhor foi imperdoável." Benedito pegou uma folha de papel e escreveu: "Seu pai já pagou pelo que fez. A conta está quitada." "Eu sei, mas ainda assim quero pedir perdão. E quero fazer uma proposta." "Que proposta?" "Sou advogado em Recife, especializado em direito agrário. Quero oferecer meus serviços de graça para ajudar outras comunidades rurais a conseguir a posse legal da terra. É minha maneira de honrar a memória do meu pai, fazendo o bem que ele não soube fazer." Benedito olhou nos olhos do homem e viu sinceridade. Não havia ódio nem revolta, apenas vontade de reparar o mal que a família tinha causado. A parceria entre Benedito e Dr. Teodósio Júnior deu frutos maiores do que qualquer um dos dois podia imaginar. O advogado realmente conhecia as leis agrárias como poucos, e Benedito conhecia os problemas dos trabalhadores rurais como ninguém. Juntos, eles conseguiram regularizar a situação de dezenas de comunidades que viviam em terras disputadas. Era uma ironia do destino. O filho do coronel malvado trabalhando lado a lado com o menino que tinha perdido a língua. Era a prova de que o tempo cura as feridas e que às vezes os filhos conseguem corrigir os erros dos pais. Em 1940, Dr. Teodósio fundou em Recife o Instituto Lampião de Reforma Agrária, uma organização que oferecia assistência jurídica gratuita para os pequenos proprietários rurais. O nome foi sugestão do próprio Benedito, que queria honrar a memória do padrinho que nunca tinha conhecido pessoalmente. "Por que dar o nome de Lampião para um instituto de advocacia?" perguntou o Dr. Teodósio. Benedito escreveu a resposta: "Porque Lampião fazia justiça com a bala quando não existia outro jeito. Agora podemos fazer justiça com a lei."
O instituto cresceu rapidamente, atendendo centenas de famílias por ano. Tinha escritórios em 5 cidades do interior e uma equipe de 10 advogados jovens, todos formados na cidade, mas apaixonados pela causa do sertão. Benedito virou conselheiro oficial do instituto, mesmo sem salário. Uma vez por mês, viajava para Recife para participar das reuniões, sempre acompanhado de Dona Clara, que gostava de conhecer lugares novos. Era a primeira vez na vida que saía da região onde tinha nascido. Na capital, Benedito causava curiosidade. Homem alto, forte, de cabelos prematuramente grisalhos, vestido com roupa simples mas limpa, que se comunicava só por gestos e papel. As pessoas paravam para olhar quando ele passava nas ruas, sabendo que era aquele homem do sertão que a revista tinha contado. Mas ele não gostava da fama. Preferia o sossego da fazenda, o trabalho na roça, a conversa com os vizinhos debaixo do umbuzeiro. A cidade era barulhenta demais, apressada demais, cheia de gente que falava muito e dizia pouco. O Brasil entrou na Guerra Mundial e até o sertão sentiu os efeitos do conflito distante. Chegaram ordens do governo para aumentar a produção de algodão, que era usado na fabricação de uniformes militares. Os preços subiram e muitos fazendeiros ficaram ricos da noite para o dia. Na fazenda São Benedito, a prosperidade foi dividida entre todos. Benedito organizou uma assembleia com os moradores e propôs que parte do lucro do algodão fosse investida em melhorias para a comunidade. Uma enfermaria, uma biblioteca, um açude maior. "Por que não guardamos o dinheiro para nós?" perguntou um dos jovens. Benedito escreveu a resposta: "Porque riqueza que não é dividida vira maldição." Foi assim que começaram os problemas do coronel Teodósio. A enfermaria foi a primeira coisa construída. Benedito contratou uma enfermeira formada na capital para cuidar da saúde dos moradores. Era uma mulher jovem chamada Socorro, que tinha perdido o noivo na guerra e decidido dedicar a vida a ajudar os outros. A biblioteca veio depois. Benedito mandou buscar livros em Recife, Salvador, até no Rio de Janeiro. Queria que as crianças da fazenda tivessem acesso ao conhecimento do mundo inteiro, não ficassem presas só no saber do sertão. O açude novo foi inaugurado em 1943, numa festa que durou 3 dias. Era uma obra de engenharia impressionante, capaz de guardar água suficiente para resistir a qualquer seca. Benedito fez questão de que a primeira pedra fosse colocada por Dona Sebastiana, sua mãe, agora uma senhora de cabelos brancos, mas ainda forte e determinada. Durante a festa, chegou um telegrama que deixou todo mundo emocionado. Era de Corisco, o antigo lugar-tenente de Lampião, que tinha sobrevivido à emboscada de Angicos e agora vivia escondido numa cidade do interior de Minas Gerais. "Benedito, meu afilhado de consideração, soube da festa do açude novo. Lampião estaria orgulhoso de ver o que você fez com a fazenda dele. Continue sendo guerreiro do trabalho. Um abraço do seu padrinho Corisco." Foi a última notícia que tiveram do Diabo Loiro. Alguns meses depois, chegou a informação de que ele tinha morrido num tiroteio com a polícia. Era o fim definitivo da Era do Cangaço. A Guerra Mundial acabou e o Brasil entrou numa nova fase de sua história. Chegaram ao sertão as primeiras estradas asfaltadas, os primeiros caminhões, os primeiros rádios de pilha. O mundo estava mudando rápido e até os lugares mais remotos sentiam os ventos da modernização. Benedito, agora com 40 anos, via essas mudanças com esperança e receio. Esperança porque sabia que o progresso podia melhorar a vida do povo sertanejo. Receio porque temia que a modernização trouxesse junto os vícios da cidade, a ganância, a desonestidade, o desrespeito pelos mais fracos. Foi nessa época que chegou à fazenda São Benedito, o primeiro médico formado que a região tinha visto. Dr. Antônio Silveira era jovem recém-formado em medicina pela Universidade da Bahia,
que tinha escolhido trabalhar no interior em vez de ficar na capital ganhando dinheiro. "Por que o senhor veio para cá?" perguntou Benedito, escrevendo a pergunta numa folha de papel. "Porque aqui é onde mais se precisa de médico", respondeu o doutor Antônio. "Na cidade tem médico demais para rico de menos. Aqui tem rico de menos para médico demais." Benedito gostou da resposta. Era um homem que pensava como ele. Primeiro o dever, depois o lucro. Dr. Antônio montou o consultório na enfermaria da fazenda e começou a atender não só os moradores locais, mas gente de toda a região. Vinha doente de léguas de distância, trazido em carro de boi, em lombo de jumento, às vezes carregado em rede por parentes desesperados. O médico trabalhava de sol a sol, cobrando de quem podia pagar e dando de graça para quem não tinha dinheiro. Benedito o ajudava como enfermeiro improvisado, usando sua experiência de vida para identificar os casos mais graves. Era curioso ver os dois trabalhando juntos, o médico falando sem parar, explicando os procedimentos, tranquilizando os doentes, e Benedito em silêncio, mas comunicando pelo olhar, pelos gestos, pelo carinho com que tocava os enfermos. "O senhor tem jeito para medicina", disse Dr. Antônio um dia. "Já pensou em estudar?" Benedito escreveu a resposta. "Minha medicina é cuidar da alma. A do corpo deixo para os doutores." Benedito completava 45 anos de vida e 25 anos de casamento com Dona Clara. Os filhos estavam crescidos. Virgulino estudava agronomia na capital, Sebastião tinha virado professor na escola da fazenda e Maria se casara com um comerciante da vila e morava numa cidade próxima. Era uma família próspera e unida, exemplo de que era possível construir felicidade em cima das cinzas da tragédia. Benedito olhava para os netos brincando no terreiro e se lembrava do menino de 10 anos que um dia tinha chegado ali pedindo comida e recebido violência. Quanto havia mudado desde então! A fazenda São Benedito era agora uma pequena cidade, com quase 300 moradores, escola de ensino médio, hospital, cooperativa agrícola, até uma pequena fábrica de beneficiamento de algodão. Era um modelo de desenvolvimento rural que atraía visitantes do Brasil inteiro. Mas a maior transformação não estava nas construções ou na prosperidade econômica. Estava nas pessoas. Uma geração inteira tinha crescido naquele ambiente de cooperação e justiça, aprendendo que era possível viver sem explorar ninguém, que era possível ser próspero sendo honesto. Os jovens da fazenda não sonhavam mais em fugir para o sul em busca de emprego nas fábricas. Sonhavam em continuar ali, construindo um sertão melhor. Alguns estudavam para ser professores, outros para ser médicos, outros para ser engenheiros, mas todos queriam voltar para casa depois de formados. "Por que vocês não querem ficar na cidade?" perguntou um jornalista que veio fazer uma matéria sobre a juventude do interior. "Porque aqui a gente pode fazer diferença de verdade", respondeu Sebastião, filho de Benedito. "Na cidade grande somos apenas mais um. Aqui somos parte da família." Era a filosofia que Benedito tinha plantado na cabeça dos filhos. O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo bem que ela faz. Em setembro de 1950, a fazenda São Benedito recebeu uma visita ilustre. O próprio presidente da República, Getúlio Vargas, que estava fazendo uma viagem pelo Nordeste. Queria conhecer pessoalmente o homem que tinha virado lenda em vida. O encontro entre Benedito e o presidente Getúlio Vargas aconteceu na varanda da Casa Grande, debaixo do umbuzeiro centenário que tinha visto nascer e morrer várias gerações de sertanejos. Era um momento histórico. O homem mais poderoso do Brasil, conversando com um homem que não podia falar. "Seu Benedito", disse Getúlio, "o senhor virou exemplo para todo o país. Provou que é possível fazer reforma agrária sem violência, criar prosperidade sem injustiça." Benedito escreveu a resposta numa folha de papel. "Excelentíssimo presidente, não fiz nada de extraordinário, apenas cuidei bem da terra que Deus me deu."
Mas o Senhor transformou esta região inteira, criou empregos, escolas, hospitais. Isso é muito mais do que muitos governadores conseguem fazer. Fiz isso porque aprendi uma lição importante. Quem recebe justiça tem obrigação de fazer justiça. Getúlio ficou impressionado com a sabedoria simples daquele homem. Ofereceu a Benedito um cargo no governo federal, uma posição de destaque na administração pública. Mais uma vez, Benedito recusou educadamente. Meu lugar é aqui, presidente, cuidando desta terra que foi regada com sangue inocente. Quando a comitiva presidencial partiu, deixou para trás uma fazenda ainda mais famosa e um homem ainda mais convencido de que tinha escolhido o caminho certo. Benedito não queria ser político, não queria ser famoso, não queria ser rico, queria apenas ser justo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, ele ficou sozinho na varanda olhando as estrelas. Pensou no menino que tinha sido, no coronel que o tinha mutilado, no padrinho Lampião que tinha feito justiça. Pensou na mãe Sebastiana, no padrasto Joaquim, na esposa Clara, nos filhos e netos que corriam pelo terreiro. 40 anos depois de ter perdido a língua, Benedito sabia que tinha encontrado sua voz. Não precisava falar para ser ouvido. Suas ações falavam por ele, sua vida era seu discurso, sua fazenda era seu livro aberto para o mundo inteiro ler. O menino que um dia chegara pedindo comida tinha virado o homem que alimentava uma região inteira. A criança que tivera a língua cortada tinha se tornado o líder que ensinava pelo exemplo. O órfão desamparado tinha construído uma família de 300 pessoas. Era a maior vingança possível contra a maldade. Transformar dor em amor, injustiça em justiça, desespero em esperança. Era a lição que Lampião tinha começado a ensinar com bala e que Benedito tinha terminado de ensinar com trabalho. O sertão continuava sendo terra de homem bravo. Mas agora era bravo de bondade, não de violência. Bravo de construir, não de destruir. Bravo de semear, não de queimar. Era assim que devia ser. Era assim que sempre deveria ter sido.